18 estados brasileiros. Mais de 5 milhões de microempreendedores individuais receberam auxílio emergencial. Esse número corresponde a quase metade dessa classe de trabalhadores. Denúncias de violência contra criança e adolescentes no Brasil caem durante os meses da pandemia. Os dados são do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Gerências regionais de educação retomam atividades presenciais em Pernambuco. Retornaram as atividades à região metropolitana do Recife, Agreste, Matas, Norte, Sul e Centro, Sertão e Vale do Capibaribe. PTB Caruaru marca a data da convenção partidária. A legenda vai se reunir no dia 16 de setembro, a partir das 7 horas da noite. Campeonato Brasileiro tem embates de times pernambucanos com times do Sul neste fim de semana. E o torcedor vai acompanhar tudo com Eri Santos e companhia aqui na Rádio Cidade. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Muito bom dia. Bom dia para você que se acordou assustado. Com tremor, pois é, a terra voltou a tremer, teve abalo sísmico aqui em Caruaru durante a madrugada, né, de acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é quem monitora esses fenômenos aqui na região, foi de 1,7 por volta das 2 e pouca ali da madrugada. Agora há pouco, pertinho das 7 da manhã, houve mais um, né, bem forte inclusive, e os sismólogos da UFRN estão se dirigindo a Caruaru e devem chegar no início da tarde para fazer um monitoramento, aliás, uma manutenção das estações de monitoramento da cidade. Eles realmente confirmaram que a cidade tem apresentado, né, muitos abalos, muitas atividades, e aí eles vão realizar essa manutenção nessas estações. Lembrando que a Defesa Civil de Caruaru segue também monitorando, mas até o momento não houve nenhuma ocorrência por causa desses abalos, e que o epicentro com maior atividade estaria localizado aqui, ao lado da Rádio Cidade, entre a Vila do Aeroporto e o Alto do Moura. Então, a terra segue tremendo. Só essa semana, em 24 horas, foram mais de 50 abalos sísmicos, Mário. E esse agora foi bem forte também, deve ter sido aí de 1 ponto alguma coisa, né? Porque todo mundo sentiu aqui. Vamos para a pauta 4, Mário. A 4ª Ciretran de Caruaru vai testou, né, os servidores para a Covid-19. A solicitação para a ação foi feita pelo coordenador da Ciretran, Jefferson Paes, no dia 14 de agosto, e atendida pela equipe da Secretaria de Saúde de Caruaru. A ação foi realizada no Espaço Cultural Tancredo Neves. Além dos servidores da Ciretran, despachantes devidamente credenciados, colaboradores e os servidores do Detran nos shoppings Caruaru e Difusora também foram testados. Na ação foram realizados 108 testes em servidores. Desses, 105 foram negativos e 3 tiveram resultado positivo. Segundo Jefferson Paz, esses servidores que testaram positivo fizeram um reteste e aguardam isolamento domiciliar o resultado desse novo exame. 7 horas e 5 minutos, o Departamento de Trânsito em Pernambuco, o Detran, prolongou o prazo para que motoristas circulem com certificado de registro e licenciamento veicular, o documento do carro, o CRLV 2019. O calendário, que terminava em agosto, tem datas a partir de setembro, de acordo com o número final da placa. O prazo para placas terminadas em 1 e 2 é o fim de setembro. A ampliação foi devido ao aumento da pandemia, segundo o Detran. Segundo o Detran, para o motorista ter acesso com o documento de 2020 é necessário quitar todas as taxas que envolvem o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, taxas de bombeiros e licenciamento, além de possíveis multas de trânsito vencidas e seguro obrigatório, o DPVAT. Após pagar as taxas, o motorista deve solicitar aí o gerenciamento e o agendamento da entrega do novo documento pelo site do Detran. É necessário procurar pela aba Emissão de CRLV. O atendimento prioritário é voltado para donos com veículos de placas com finais 1 e 2 durante esse mês de setembro. 7 horas e 6 minutos. Em uma entrevista coletiva de imprensa online, o governo de Pernambuco, por meio do secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, anunciou que Caruaru vai avançar mais uma etapa no plano de convivência com a Covid. A partir da próxima semana, Caruaru e região passam aí da etapa 7 para a etapa 8, e com isso vai ser permitida a retomada das atividades de museus e escritórios, e vão
de museus e os escritórios vão poder atuar com 100% da capacidade. E atenção, pais e mães e estudantes também. A primeira região pernambucana a ter a retomada das aulas será a ilha de Fernando de Noronha. Segundo o secretário de Educação de Pernambuco, Fred Amâncio, a retomada vai ser possível porque o arquipélago não tem mais transmissão comunitária do novo coronavírus. Acompanhe agora a fala do secretário de Educação de Pernambuco, Fred Amâncio, sobre como vai acontecer a retomada na ilha de Fernando de Noronha e como ficam as aulas nos demais locais do estado. No que diz respeito à ilha de Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha, todos vêm acompanhando, né, os recentes anúncios relacionados à ilha de Fernando de Noronha. Desde o mês de abril, nós não verificamos, né, a Secretaria de Saúde, as autoridades de saúde não verifica a transmissão comunitária no arquipélago de Fernando de Noronha, na ilha de Fernando de Noronha. Dentro desse contexto, que a gente não tem mais a circulação, né, entre os habitantes de Fernando de Noronha, né, do coronavírus, né, da Covid-19, vamos dar um passo importante na área de educação para a ilha de Fernando de Noronha. Nós temos na ilha de Fernando de Noronha 2 escolas estaduais, são as únicas 2 escolas da ilha de Fernando de Noronha, que atendem toda a população, né, do arquipélago de Fernando de Noronha. Uma delas é a nossa escola de referência em ensino médio e ensino fundamental, né? Nós temos ensino em tempo integral nas 2 etapas de ensino, na escola Arquipélago Fernando de Noronha, e nós vamos retomar as atividades, as aulas presenciais nesta escola a partir do dia 22 de setembro, considerando que nós não temos já há vários meses, desde o final de abril, circulação, não temos mais transmissão comunitária. Em Fernando de Noronha, nós vamos iniciar as aulas presenciais em Fernando de Noronha a partir desta data. A cada semana entrará uma etapa diferente, começaremos com o ensino médio, depois na semana seguinte os anos finais do ensino fundamental, depois os anos iniciais do ensino fundamental. No caso da nossa outra escola que funciona na ilha de Fernando de Noronha, que é a nossa creche BNCare, que atende as etapas tanto de creche como de pré-escola, ela vai retomar as suas atividades presenciais a partir do dia 13 de outubro. Então a gente já construiu todo um planejamento, toda uma preparação também para esse atendimento dessa etapa de ensino da educação infantil em Fernando de Noronha, e iremos retomar as atividades na creche BNCare, que é uma creche estadual, a partir do dia 13 de outubro. Né, começaremos com as turmas de pré-escola, do jardim, e depois iremos para as turmas de berçário, nas semanas seguintes. Então, com isso, a gente vai permitir que em Fernando de Noronha a gente possa ter a retomada de todas as atividades, né, de educação na ilha de Fernando de Noronha, considerando esses bons números, né, que existem especificamente para a ilha de Fernando de Noronha. Será uma etapa importante, né, eles terão que cumprir, mesmo considerando esse contexto de não ter mais transmissão comunitária, mas serão atendidos todos os protocolos, né, que foram estabelecidos para a área de educação, os protocolos que já foram divulgados, serão verificados, serão observados pelas 2 escolas no atendimento a todas as crianças e jovens da ilha de Fernando de Noronha. E será uma oportunidade também interessante, né, para nós acompanharmos aqui no nosso estado, né, a implementação, né, destes protocolos dessas escolas, especialmente na escola Arquipélago, na nossa escola de referência de ensino médio e ensino fundamental Arquipélago de Fernando de Noronha, já a partir, né, iniciando essa etapa de início de aulas presenciais a partir do dia 22, né, novamente cumprido todos os protocolos. Sempre lembrando, né, que para o atendimento do protocolo vão ter que ser observadas inclusive as regras de distanciamento e, caso necessário, em algumas turmas será adotado o sistema, né, de rodízio para essas turmas, de forma que a gente possa atender as crianças da ilha, é claro, e observando todas as particularidades que eventualmente existem tanto de estudantes como eventualmente de professores que tenham comorbidades ou estejam no grupo de risco. Esses ficariam preservados, né, e no caso das crianças elas teriam um atendimento diferenciado. Todo esse planejamento já está sendo feito com a nossa equipe de educação, tanto da Secretaria de Educação e Esportes, como da Superintendência de Educação, né, da Administração de Ilha de Fernando de Noronha, e o nosso time, né, a nossa equipe de gestão das 2 escolas que atendem, como eu destaquei, todas as crianças e todos os jovens de Fernando de Noronha. Com relação, outro ponto importante, nós ainda estamos com a suspensão das nossas aulas presenciais, né, nas demais escolas, né, do estado de Pernambuco, particulares e públicas.
nós deveremos, na realidade, tratar sobre essa matéria, sobre esse planejamento, né, sobre as discussões que envolvem essa suspensão das atividades, que ainda está prevista até o dia 15 de setembro. Na segunda-feira, nós teremos uma coletiva específica, né, para tratarmos da questão da suspensão das atividades, né, nas escolas, né, da educação básica, né, em todo o estado. Então, mais informações com relação a essa matéria nós daremos na segunda-feira, na coletiva, e a gente vai informar o horário dessa coletiva, que vai tratar especificamente dos demais assuntos da área de educação. Obrigado. Pronto, então na próxima segunda-feira o governo do estado deve anunciar quando as aulas presenciais serão retomadas nas redes particular, estadual e municipal aqui de Pernambuco. E lembrando que não é porque vai voltar a funcionar que o pai vai mandar os filhos, né, Mário? Isso vai ficar a critério dos responsáveis, desde também que seja comunicado, porque não pode simplesmente tirar a criança deixar de ir, porque tem a questão do abandono escolar previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ensino vai ser oferecido de volta, de forma presencial, e as particulares provavelmente vão trabalhar nos dois, e a gente acredita que o Estado também, né, no remoto e no presencial, e aí vai ficar a critério dos responsáveis. 7h13. A média móvel de novos casos de pessoas infectadas pela Covid apresentou queda em 21 das 27 unidades da federação, na comparação com os dados registrados há 2 semanas. Em 5 estados, as taxas permaneceram estáveis. Apenas o Rio Grande do Sul registrou alta. Os estados onde as ocorrências mais refluíram foram Rio de Janeiro, Alagoas e Sergipe, todos com retrações superiores a 40%. O levantamento com base nas médias móveis considera os novos casos e mortes nos últimos 7 dias somados e divididos por 7. Deste modo, é possível neutralizar as subnotificações ocorridas ao longo do final de semana, quando algumas secretarias de saúde não conseguem manter o ritmo de notificação de registros da doença. Nos 5 estados em que há estabilidade no surgimento de novos casos, houve uma oscilação negativa no número de registros, mas o levantamento considera que houve aumento ou queda somente quando o percentual de variação for superior a 15%, segundo o critério adotado pela Organização Mundial de Saúde. Abaixo disso, o cenário é classificado como estável, mesmo que haja queda nos casos, como ocorre com Paraná, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Já em relação ao número de mortes, o recuo das médias móveis em 2 semanas também é considerável. Ocorreu em 18 estados e no Distrito Federal. Em 7 estados, a taxa ficou estável. Apenas em Roraima houve aumento na média móvel. Entre as regiões, todas tiveram retração na média de mortes. Já em relação a casos, apenas a região sul teve alta, em razão do aumento no estado do Rio Grande do Sul. No país, a média móvel de mortes recuou 27,5% nas últimas 2 semanas e chegou a 679,9%. Já em relação aos casos, a retração foi de 23,2%. Muito bem, Renato. Olha, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que proíbe o aumento de preços sem justa causa de itens da cesta básica durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente aí do novo coronavírus, que vai até 31 de dezembro. Pela proposta em análise, a data base de fixação dos preços será dia 1º de março de 2020. Os aumentos após esta data, sem justa causa, serão punidos com multa de R$5.000 a R$50.000 por cada item. Reiterada a prática de aumento de preços, o estabelecimento será interditado pelo prazo de 30 dias. O autor da proposta, o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, destaca que, do início do ano até julho, houve aumento médio de 34% no preço do feijão, enquanto o quilo de arroz encareceu em média 23%, conforme estudo realizado por uma plataforma de inteligência de mercado. Vamos atualizar para vocês os números do coronavírus em Caruaru, Pernambuco e no Brasil. Aqui em Caruaru foram registrados 50 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Com isso, o total subiu para 7.655, segundo a Secretaria de Saúde. Também foram registradas 2 novas mortes, elevando o total para 316 óbitos, 316 pessoas que morreram. Na cidade são 7.199 recuperados da doença.
A Secretaria Estadual de Saúde registrou 1.040 novos casos da Covid-19. Agora, Pernambuco totaliza 134.619 casos da Covid-19. Também foram confirmadas 28 mortes, ocorridas desde o dia 22 de abril. Com isso, o estado totaliza 7.792 mortes pela Covid-19. No Brasil, são 4.238.446 casos confirmados e nos aproximamos de 130 mil mortes. O número de recuperados é de 3.497.337 pessoas. 7h17. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil. Com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. Semana do Brasil? Na Casa Nova tem. Preço baixo de verdade? Na Casa Nova tem. Variedade e qualidade? Tem. Porcelanato Pamesa, 58 por 58 retificado extra, R$ 33,90. Piso esmaltado 46 por 46 extra, R$ 21,90. Esmalte sintético branco Souvenir, R$ 69,90. Luminária LED 18 watts, R$ 23,90. Faça suas compras também pelo site casanova.com.br com ofertas exclusivas. Na Casa Nova tem. Variedade e preço baixo? Tem. Casa Nova Construção, em Caruaru e Santa Cruz. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Olá, eu sou Plácido e toda segunda-feira a gente se encontra no Manhã Cidade na coluna Chama o Arquiteto, com dicas de arquitetura e decoração. Contamos com a sua audiência aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade são 7h20. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil. Com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. 7h20. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Do total de brasileiros aprovados para receber o auxílio emergencial, 5,2 milhões são microempreendedores individuais, os MEIs, segundo o levantamento do Sebrae. Esse número corresponde a quase metade dos 10,7 milhões de trabalhadores registrados no país atualmente nesta categoria. O número superou a estimativa inicial do Sebrae, que em abril avaliava que 3,6 milhões de MEIs deveriam se enquadrar nos critérios para receber a ajuda de ao menos R$ 600 do governo. Segundo o Sebrae, além dos 5,2 milhões que tiveram acesso ao auxílio emergencial, outros 1,3 milhão tentaram, mas tiveram o pedido negado por não atender alguma das regras fixadas aí pelo governo, como, por exemplo, ter renda familiar superior ao limite legal, algum vínculo empregatício ou estar recebendo algum outro benefício, ou seja,
Todo mundo tentando dar um jeitinho, né, Renato? Pesquisa realizada pelo Sebrae do início da pandemia mostrou que 63% dos MEIs interromperam as atividades temporariamente em razão da pandemia, o maior percentual entre as empresas de pequeno porte. 7h21 e o volume de vendas do comércio varejista teve alta de 5,2% na passagem de junho para julho deste ano, segundo dados da pesquisa mensal do comércio, divulgados pelo IBGE. Essa é a terceira alta consecutiva do indicador, que cresceu 8,5% em junho e 13,3% em maio, e o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 2000. Segundo o IBGE, depois das quedas de 2,4% em março e 16,6% em abril, devido à pandemia de Covid-19, os três resultados positivos conseguiram recuperar as perdas com o isolamento social provocadas aí pela doença. O volume de vendas também teve alta de 8,7% na média móvel trimestral e de 5,5% na comparação com julho de 2019 e de 0,2% no acumulado de 12 meses. No acumulado do ano, no entanto, ainda apresenta queda. Em julho, houve alta no volume de vendas em 7 das 8 atividades pesquisadas: livros, jornais, revistas e papelaria, tecidos, vestuário e calçados, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, combustíveis e lubrificantes, outros artigos de uso pessoal e doméstico, imóveis e eletrodomésticos. 7h22 e uma proposta na Câmara dos Deputados quer obrigar registro de dados étnicos, raciais e pacientes com Covid-19. Gabriela Mendes explica o objetivo desse projeto de lei. Está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei que obriga órgãos de saúde a registrar dados com marcadores étnico-raciais, idade, sexo, condição de deficiência e localização dos pacientes com Covid-19. A regra abrange o Sistema Único de Saúde, o SUS, e instituições privadas. Os dados deverão ser consolidados pelas autoridades sanitárias, mantendo a segurança das informações. De acordo com o autor da proposta, o senador Paulo Paim, do PT Rio Grande do Sul, se o país não tiver dados verdadeiros e confiáveis, não há eficácia no combate à doença. Ele ainda disse que a subnotificação deixa invisível a população de negros e pobres que vivem em periferias e comunidades. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Gabriela, pelas informações. 7h24, o número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes no Brasil caiu 12% durante os meses da pandemia em 2020, se comparando ao mesmo período do ano passado. Segundo dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, foram registradas mais de 26 mil denúncias pelo canal Disque 100 entre março e junho deste ano, contra 29.965 no mesmo período de 2019. O número de registros em 2020 é o segundo menor para o período em toda a série histórica, iniciada em 2011. Ele só superou as 24.188 denúncias que foram feitas em 2018. O Disque 100 é um serviço de atendimento telefônico gratuito que recebe denúncias sobre violações dos direitos humanos em todo o país e em todas as áreas. Os dados são compilados pelo governo federal e divulgados desde 2011. O último relatório anual sobre violações de direitos humanos, divulgado em maio, apontou o recebimento de mais de 86 mil denúncias relacionadas a crianças e adolescentes no país em todo o ano de 2019, aumento de 14% em relação a 2018. As principais violações foram negligência, violência psicológica, violência física e violência sexual. As denúncias podem conter mais de um tipo de violação. 7h25, a cota de importação de 400 mil toneladas de arroz deve assegurar menos de um mês de abastecimento, mas pode conter um avanço maior do preço do produto, avaliam especialistas. Uma queda maior do valor do alimento, porém, é esperada somente para o início de 2021. O governo federal reduziu a zero a alíquota do imposto de importação dessa cota, a pedido do Ministério da Agricultura. A medida vale até 31 de dezembro de 2020 e tem o objetivo de impedir um aumento maior de custos para a população. No ano, a inflação do arroz já acumula alta de 19%. Apesar de ser uma cota pequena, o analista de safras e mercados, Gabriel Viana, avalia que a entrada do produto no país pode, ao menos, estabilizar um pouco os preços, ainda que em patamares elevados. 7h26, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco anunciou que 16 gerências regionais de educação retornaram os atendimentos presenciais ao público. Segundo informações, os atendimentos podem ser realizados das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde ou de 1 às 5 horas da tarde,
sem agendamento prévio, a depender da unidade. Retornaram às atividades as gerências regionais da região metropolitana do Recife, do Agreste, Matas Norte, Sul e Centro, Sertão e Vale do Capibaribe. As GRS estão realizando atendimentos de requerimentos, documentação de escolas extintas, assuntos relacionados ao processo de matrícula 2021, orientação do programa Conectaí, orientações sobre aulas presenciais, cartão alimentação, entre outros serviços. Após 5 meses de trabalho remoto, a pasta ressaltou que todos os profissionais foram recebidos conforme as recomendações das autoridades de saúde. A utilização de tapetes sanitizantes, uso obrigatório de máscaras, álcool 70%, um distanciamento entre cadeiras, lavatórios, além do uso de outros equipamentos de proteção individual, os EPIs, feito por todos os funcionários. A secretaria também destacou que o uso da máscara é obrigatório para ser atendido. As agências do INSS vão reabrir na próxima segunda-feira, mas o atendimento será exclusivo para quem fizer o agendamento. Para marcar hora, o segurado deve acessar o site Meu INSS e aplicativo ou ligar no 135. Segundo o INSS, estarão disponíveis para atendimento presencial os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. O Instituto ressalta que os segurados sem agendamento não serão atendidos para evitar aglomerações dentro e fora das agências, de acordo com orientações do Ministério da Saúde. O atendimento exclusivo por meio de canais remotos segue até hoje. E mesmo com a abertura das agências, o atendimento remoto vai continuar a ser oferecido. Segundo o INSS, a reabertura será gradual e vai considerar as especificidades de cada uma das agências da Previdência Social no país. Cada unidade deve avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atendimento realizado, a organização do espaço físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva. 7h28, com a queda no número de vacinações, novos surtos de doenças podem ser provocados. Jorge Brandão traz agora a importância da imunização em várias etapas da vida, ou seja, se vacinar. Neste ano, Pernambuco ainda não atingiu a meta para nenhuma vacina para crianças de até 1 ano de idade. Em 2019, o estado alcançou os índices desejados de apenas 2 vacinas das 8 disponíveis no Sistema Único de Saúde para esta faixa etária. Especialistas alertam para o perigo de novos surtos de doenças que estavam erradicadas no Brasil, como sarampo, caso a busca por imunização continue caindo. De acordo com a superintendente de imunizações da Secretaria Estadual de Saúde, Ana Catarina Melo, para as vacinas BCG e rotavírus, o ideal seria ter uma cobertura vacinal de 90% e para as demais, 95%. Porém, o máximo que se alcançou neste ano foi 60%. A pandemia da Covid-19 tem sido um dos motivos para esta baixa. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Jorge, pelas informações. 7h29. Com greve deflagrada desde o dia 17 de agosto, funcionários dos Correios se concentraram na Praça do Derby, no Recife, para realizar um ato público com o intuito de chamar a atenção para a quebra do acordo coletivo de trabalho, que teria validade até 2021 e que originou a greve. O secretário-geral do Sintec de Pernambuco, Alisson Tenório, destacou que a suspensão do acordo pretende acabar com 70 das 79 cláusulas existentes no regulamento que rege a categoria. O secretário-geral também informou que a Assembleia dos Funcionários votou para a continuidade da greve até a resolução do problema. A Central Sindical e Popular esteve presente no protesto. De acordo com o órgão, é imprescindível que as demais centrais sindicais se aliem às trabalhadoras e trabalhadores dos Correios para que a luta seja fortalecida. Após o ato, os funcionários presentes no ato caminharam até a frente do EMOP, onde realizaram uma campanha de doação de sangue. Lembrando que também houve uma mobilização ontem com os funcionários dos Correios de Caruaru por algumas ruas ali do bairro São Francisco. E o Senado aprovou a criação de um cadastro nacional de estupradores. Outras informações sobre essa aprovação com Ana Rebeca Passos. O Senado aprovou um projeto de lei que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro. Esse cadastro sairá de uma cooperação entre União, estados e municípios. A formatação dessa cooperação dirá a forma de atualização e formatação das informações. Os recursos para o desenvolvimento e a manutenção do cadastro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. A matéria segue para a sanção presidencial. De acordo com a proposta, o cadastro deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações sobre condenados por estupro: características físicas, impressões digitais,
perfil genético, fotos e endereço residencial. Em caso de condenado em liberdade condicional, o cadastro deverá conter também os endereços residenciais dos últimos 3 anos e as profissões exercidas nesse período. Segundo o relator, a proposta visa não apenas intimidar a atuação do estuprador, mas acelerar o processo de prisão e condenação dele. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve? Obrigada, Ana, pelas informações. E o Senado aprovou o projeto de lei complementar que institui um programa de apoio às escolas particulares de ensino básico diante da crise provocada pela pandemia. O Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino da Educação Básica suspende tributos devidos por essas instituições e possibilita que elas suspendam contratos de trabalho, dentre outras medidas. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. A proposta também prevê que a União disponibilize aos municípios R$ 3 bilhões para que as prefeituras apliquem em ações emergenciais de auxílio ao setor. Esses recursos serão utilizados para a concessão de um subsídio mensal para a manutenção das instituições, até o fim da vigência do estado de calamidade em decorrência da pandemia, dia 31 de dezembro. Esse subsídio gira num valor entre R$ 3 e R$ 10 mil, a depender do número de alunos matriculados. Segundo o levantamento, em 482 estabelecimentos de educação básica localizados em 83 municípios brasileiros, as escolas privadas perderam, em média, até maio de 2020, 52% das receitas. Na educação infantil, essa perda foi de 56%. Os atrasos no pagamento de mensalidade chegam a 17% em abril, antes da pandemia, eram de cerca de 9%. E a perda de alunos, naquela época, girava em torno de 10%. Vocês podiam aproveitar, né, Renata, e fazer aquela experiência do voucher, né, para a educação, para alguns alunos da rede pública estudarem em escolas particulares com o subsídio aí do governo, mas enfim. Olha, 733, pessoas trans, travestis e transexuais têm o direito de utilizarem o nome social em processos judiciais. O comunicado foi feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que vê na medida uma forma de assegurar a dignidade humana e todos os direitos fundamentais. Para garantir o direito, os interessados devem fazer uma petição elaborada por advogado ou pela Defensoria Pública no início ou no decorrer da ação. Em casos de juizados especiais, o pedido deve ser comunicado diretamente ao servidor que estiver prestando o atendimento. 7h33, um incêndio atingiu o antigo prédio do Diário de Pernambuco, no Recife. Robson Nielson tem os detalhes. Nessa quinta-feira, um incêndio atingiu o antigo prédio do Diário de Pernambuco, localizado na Praça da Independência, no bairro de Santa Amaro, área central da capital pernambucana. O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que foram encontrados fios de cobre queimados no fosso do elevador, o que teria causado o acidente. Segundo os bombeiros, o incêndio foi de pequena proporção e as chamas foram contidas. No prédio, que se encontra em desuso, foi possível notar sinais de arrombamento e pessoas que passavam foram vistas entrando no local. Não houve vítimas. O prédio histórico não pertence mais ao Diário. O local abrigou a redação do jornal até 2004. O imóvel foi comprado pelo governo do estado há 15 anos e, de acordo com a Secretaria de Administração de Pernambuco, foi cedido ao Porto Digital. O Parque Tecnológico tem um plano de revitalização para casarão que inclui a construção de um edifício empresarial anexo. Robson Nielson, Rádio Cidade, todo mundo ouve e todo mundo vê. Da Robson, e o projeto de lei 4191/20 torna obrigatória a informação ao consumidor do preço de custo de produtos essenciais. Conforme o texto, a exposição deverá ser feita ao lado do preço final, cabendo ao Poder Executivo definir os itens considerados essenciais. A proposta foi apresentada à Câmara dos Deputados pelo deputado Océsio Silva, do Republicanos, aqui de Pernambuco. Ele acredita que a transparência em relação ao preço de custo poderá inibir comerciantes oportunistas que se aproveitam de situações excepcionais para aumentar abusivamente os lucros. Ainda segundo o projeto, o descumprimento da medida, caso ela seja aprovada e vire lei, será punido com base no Código de Defesa do Consumidor, que prevê desde multas até a cassação de licença do estabelecimento. 7h36, o PTB de Caruaru confirmou que a Convenção Municipal da Legenda será no dia 16 de setembro, às 7 horas da noite. O partido apresentará 34 pré-candidatos a vereador, sendo 24 homens e 10 mulheres. A convenção contará também com a participação da direção da Executivo Municipal e alguns filiados,
tudo nos conformes aí das diretrizes de segurança para a prevenção no combate à Covid-19. Segundo o tesoureiro-geral do PTB em Caruaru, Washington Luiz Oliveira, a legenda vai apoiar a candidatura de Raquel Lira e que a expectativa é eleger pelo menos 2 vereadores para a próxima legislatura. Curioso é que teve uma decisão da Executiva Nacional do PTB proibindo a aliança com o PSTB, mas pelo jeito aqui em Caruaru não vai vingar. Ô Mário, hoje acontece, né, aqui em Caruaru, a primeira convenção partidária que vai revelar, né, oficialmente, né, o primeiro candidato a prefeito de Caruaru, né, Mário? Você vai estar lá daqui a pouco, né? Isso, a convenção é do Partido Progressista e também vai reunir outros partidos. Tem o PROS, tem o Republicanos. Isso. E será realizada a partir das 9 horas da manhã no espaço de eventos do Polo Caruaru. De acordo com o delegado Lessa, as convenções marcarão a largada para a corrida eleitoral. Vale lembrar que o vice do delegado Lessa será o empresário Manuel Santos, né, o Manuel da Casa Nova do PSL. O nome foi anunciado na convenção do partido que foi realizada na quarta-feira, Mário. Então, Mário Flávio traz essas informações ao vivo, né, Mário? No Manhã Cidade e também no Debate Cidade. A primeira convenção que vai revelar o primeiro candidato a prefeito de Caruaru. Só lembrando que as demais convenções, algumas foram marcadas e outras adiadas. Né? No sábado, aliás, no domingo, por exemplo, nós teremos 2 convenções. A do PT, né, que tem como pré-candidato Marcelo Rodrigues, e a do PSTB, que tem como pré-candidata a prefeita Raquel Lira, a reeleição. Na segunda-feira tem a do PSD de Rafinha Delon. E no dia 16, mais 3 convenções. Do MDB, do pré-candidato Tony Gel, do PDT, do pré-candidato Zé Queiroz, e também do P, do pré-candidato Rafael Vanderlei. Esqueci de alguém? Não foi? Acho que não. Esqueci aí, alguém lembra aí que no intervalo, quando voltar... Vamos pro intervalo. Relembra aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil. Com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. Caruaru agora conta com uma loja Brisanet novinha. A banda larga líder em satisfação no Nordeste agora está localizada na Avenida Agamenon Magalhães, 585, bairro Maurício de Nassau. Nossos profissionais estão prontos para te receber. Venha conferir nossos planos e vantagens exclusivas. Ligue 0800 281 3017 ou acesse brisanet.com.br. Em Caruaru, internet é com a Brisanet, levando o mundo até você. A Rádio Cidade chegou. Sintonize 99,7 FM e acompanhe o melhor conteúdo. Notícias, prestação de serviços, esportes, entrevistas, músicas e muito mais. Também estamos nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Rádiosnet e TuneIn. Para mais informações, acompanhe nossas redes ou ligue 3721.000 ou 81 98243 5080. Rádio Cidade 99,7. Todo mundo ouve, todo mundo vê. É dia da carne no Unicompra. Cortes selecionados para você. Confira. Unicompra Bem. Carne bovina colchão mole o quilo R$32,90. Carne bovina paleta sem osso quilo R$28,90. Carne bovina chambario com osso o quilo R$19,90. Filezinho de frango Seara o quilo R$10,99. Galinha Madaló com miúdos congelado quilo R$5,99. Batata Mr. Freeze 2 quilos R$18,90. É dia da carne no Unicompra. Aqui tem qualidade, aqui tem preço baixo. Vem! Unicompra Bem. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 7 horas e 41 minutos.
Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil. Com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. De volta com o Jornal da Cidade, a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a operação de intervenção policial tática denominada Rio Una, coordenada pelo delegado Bruno Gabriel, titular da Delegacia de São Bento do Una. A ação teve o objetivo de combater a prática de homicídios na cidade e visava apreender armas de fogo em Belo Jardim. Durante a operação foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 4 mandados de busca e apreensão domiciliar. Na execução foram empregados 12 policiais civis, entre delegados e agentes e escrivães. Durante as diligências para localizar um dos alvos, foram também apreendidas uma pistola .40, munição e carregador, espingarda calibre 12, balanças de precisão, uma porção de maconha, pedras de crack e 2 celulares e ainda R$ 243,35 em espécie. 7h42 e hoje a cidade de Agrestina comemora 92 anos de emancipação política e, infelizmente, uma notícia nada agradável para a população de lá. Um presente nada agradável, né, Mário? Pois é. Em uma operação realizada pela Polícia Federal, o prefeito e vice de Agrestina, Tiago Nunes e Zito da Barra, respectivamente, foram presos na terceira fase da Operação Pescaria. Da Polícia Federal, né, Mário? Isso. E além deles dois, mais um secretário foi preso, um empresário e uma 5ª pessoa também. 4 estão na penitenciária Juiz Plácido de Souza e outra está no presídio de Buíque. Quem conversa com a gente agora ao vivo e acompanhou toda essa movimentação ontem em frente à Polícia Federal aqui em Caruaru é o repórter Alex Murphy. Alex, bom dia para você. Manhã tumultuada essa de quinta-feira, né, Alex? Muito bom dia, Renata, bom dia, Mário, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da Cidade. Pois bem, bastante movimentada, né? A Polícia Federal desencadeando aí essa terceira fase da Operação Pescaria, né? Envolvendo aí a Prefeitura de Agrestina, inclusive, claro, como vocês bem falaram, foram detidos ontem, presos 5 pessoas, né? 2 empresários, um secretário de administração e o prefeito da cidade e o vice, o prefeito Tiago Nunes e o vice Zito da Barra. Uma operação realmente bem articulada pela Polícia Federal, vários carros também foram apreendidos pela polícia, vários carros de luxo, inclusive, né, foram também encontrados aí na casa de uma pessoa que foi detida ontem, R$110 mil em espécie, dentro de um cofre, dentro da residência. Todos foram encaminhados à sede da Polícia Federal aqui em Caruaru, foram ouvidos pelo delegado Márcio Tenório e toda a sua equipe. Inclusive, o delegado ele concedeu uma entrevista coletiva no dia de ontem, passando detalhes sobre essa operação. Inclusive, a gente fez uma reportagem sobre a operação de ontem. Acompanhe, por favor. Com o propósito de dar continuidade às ações repreensivas iniciadas no ano de 2018 para desarticular uma organização criminosa especializada no desvio de recursos públicos na Prefeitura de Agrestina, no agreste do estado, a Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira 5 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais, além de mandados de afastamento de funções públicas dos ocupantes de cargos na administração municipal de Agrestina e também mandados de afastamento de sigilos bancário e fiscal dos investigados, todos expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Entre os detidos na manhã de ontem estavam o prefeito de Agrestina, Tiago Nunes, o vice-prefeito do município, Zito da Barra, o secretário de administração da cidade, Márcio Rodrigues, e mais 2 empresários que não tiveram os nomes revelados. Os crimes investigados na atual fase da operação são de organização criminosa, peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A ação contou com o emprego de 70 policiais federais, além de servidores da Controladoria Geral da União. De acordo com a PF, as vantagens ilícitas eram obtidas por meio de contratação fraudulenta de empresa de fachada,
com recursos oriundos de verbas federais, frustrando o caráter competitivo do processo licitatório e promovendo a execução dos contratos por meio de terceiros. O delegado da Polícia Federal, Dr. Márcio Tenório, deu mais detalhes sobre a Operação Pescaria 3 durante uma coletiva de imprensa na sede da Polícia Federal aqui em Caruaru. A investigação que culminou com a deflagração de hoje, ela se iniciou em 2018, ela remonta a fatos relacionados ao desvio de recursos públicos no município de Agrestina e que já haviam sido verificados. Inclusive, aquele município havia sido alvo de uma outra operação nossa, ainda no ano de 2016, também pelo mesmo objeto, desvio de recursos públicos. E com a deflagração das duas primeiras fases da Operação Pescaria, a gente identificou novos desvios com os documentos, com o material que foi apreendido, comprovou-se essas fraudes nas licitações e agora, na terceira fase, a gente comprova a lavagem do dinheiro desviado a partir desses contratos. Então, a etapa de hoje da Operação Pescaria, ela diz respeito à apuração de crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com o delegado, uma conta bancária servia aos investigados para o recebimento de transferências bancárias e depósitos em espécie. Nessa fase da investigação, a gente identificou uma das modalidades de desvio que se valia da utilização de uma conta bancária de um laranja e só nessa conta, em uma conta desse laranja, a gente identificou em aproximadamente 1 ano e meio de movimentação financeira em torno de 5 milhões de reais. Ele destacou também a importância da prisão preventiva dos envolvidos. A prisão preventiva ela já exige elementos muito mais contundentes e no caso dessa fase da investigação a gente já tinha farto material que, a nosso ver, é irrefutável e que subsidiou o Poder Judiciário a deferir essas medidas mais gravosas. Vários veículos foram apreendidos durante a operação, inclusive uma BMW avaliada em mais de R$300 mil. Na casa de um suspeito foram encontrados R$110 mil em espécie. De acordo com o superintendente da Controladoria Geral da União, a CGU, em Pernambuco, Fábio Araújo, o que foi recuperado será destinado para a real finalidade. Uma vez que haja a determinação judicial para que haja o reembolso dos recursos, eles voltam para os cofres públicos para realmente ser aplicado na destinação que eles tinham, que é a finalidade social e benefício da própria comunidade. Por fim, o delegado Márcio Tenório explicou o que acontece com os envolvidos na operação. A gente vai remetê-los para o sistema prisional do Estado. E é isso, estou aqui em frente à penitenciária Luiz Plácido de Souza, aqui em Caruaru, para onde foram encaminhados 4 dos presos envolvidos nessa operação e nessa organização criminosa. 4 estão aqui na penitenciária e uma pessoa, que é uma mulher, foi encaminhada aí ao presídio de Buíque, o presídio feminino de Buíque. E olha só, sobre essa prisão, inclusive o prefeito da cidade, Tiago Nunes, e o vice, estão detidos aqui na penitenciária. E sobre essa prisão, a gente procurou a assessoria de imprensa da prefeitura de Agrestina, que informou que aguarda o posicionamento do setor jurídico para emitir uma nota sobre o ocorrido. Fomos informados também que a defesa do prefeito Tiago Nunes deve entrar com um pedido de habeas corpus ainda hoje. E sobre quem assume aí a prefeitura de Agrestina, já que o prefeito se encontra preso aqui na penitenciária, e o vice também, quem assume é o presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Adilson Tavares das Neves. E a posse dele deve acontecer na próxima segunda-feira. Renata, Mário. Tá certo, Alex. Muito obrigada pelas informações. E além de todo esse vexame, protagonizado por prefeito, vice-prefeito e secretário de Agrestina, também houve uma cena muito triste ontem na porta da Polícia Federal, que foram aí os parentes das pessoas presas tentando intimidar o trabalho da imprensa. A gente entende demais o lado da família, por ter um parente envolvido numa situação como essa, suspeita de crimes graves, mas o trabalho da imprensa não pode ser impedido, Alex?
É verdade, foi um momento realmente constrangedor, né? A gente ali exercendo o nosso trabalho, né, como jornalistas, né, informando aí a população sobre o ocorrido, principalmente os moradores da cidade de Agrestina, né, já que os principais envolvidos são de lá, e realmente aí familiares se alteraram, né, tentaram intimidar aí o trabalho da imprensa, né, a gente apenas mostrando realmente o que ocorreu, o fato em si, porque essa é a nossa função, de informar e deixar a população informada sobre os fatos, e já que aconteceu esse fato aí envolvendo o prefeito, o vice, secretário, enfim, 2 empresários também da cidade, tínhamos que realmente mostrar. Então a gente foi meio que hostilizados, né? Lamentável essa situação, a gente entende, como você mesma falou, a situação do familiar, não é fácil realmente ter um parente preso numa situação como essa, mas eles também têm que entender que a imprensa tem um papel fundamental dela, que é informar a população, e era isso que a gente estava fazendo lá naquele momento. Perfeito, Alex. Muito obrigada pelas informações. Vamos seguindo aqui, né? Durante o Manhã Cidade a gente volta a falar sobre esse assunto. É lamentável toda essa situação, né, Renata? Aniversário da cidade. Tiago Nunes é uma figura bastante conhecida na região inteira. E querida, né, Mário? Né? Um cara aparentemente super tranquilo, né? Sem broncas aí. De repente aparece esse monte de situação. Né? Como você disse, a palavra é essa, é um vexame. Vexame. Porque já tinha sido afastado 2 vezes. O afastamento dele em definitivo da prefeitura não teve nada a ver com essas operações, é questão da eleição ainda tinha um argumento que era uma questão política e tal. Agora essa prisão aí com esses indícios de irregularidades que a CGU conseguiu constatar, só revela que a situação lá não é fácil. Agora eu vou dizer, viu? Verbas de saúde, educação. É lamentável. Sabe, cidades pequenas que já sofrem tanto porque não tem, né? Descaso, né? Deu uma agonia porque só depende do FPM. Pois é. E a gente vive numa situação como a gente tá vendo agora. E se a CGU, viu, Renata, ela fiscalizar para valer mesmo essa história de licitação em cidades do interior, pode ter certeza que vai achar muita coisa. É só prestar atenção na movimentação de algumas empresas que circulam em prefeitura sim, prefeitura não, e vice-versa. Fica claro aí que tem alguma coisa errada. 7h52, ainda falando de operação em Goiânia, uma ação prendeu suspeitos de praticar homicídios no município. Os detalhes com Gabriela Mendes. A operação, que recebeu o nome de Carrascos, foi realizada pela Polícia Civil de Pernambuco e contou com o apoio das Polícias Civil do Rio de Janeiro e também do Paraná. Júlio Porto, o delegado que presidia as investigações, contou como foi realizada a ação. Teve por finalidade o cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva e 4 mandados de busca domiciliar. A organização criminosa é investigada por crimes de homicídio qualificado. Dos 4 alvos que tiveram seus mandados de prisão cumpridos, 2 foram cumpridos fora do estado, no estado do Rio de Janeiro e no estado do Paraná. Então nós tivemos 100% de êxito na operação. Ainda de acordo com o delegado Júlio Porto, as investigações atingiram as expectativas e ele trouxe mais detalhes sobre as apreensões que foram realizadas. Foi apreendido munição e foi apreendido o veículo utilizado no homicídio em março do corrente ano. A operação contou com a participação de 26 policiais civis, teve 100% de êxito e com essa desarticulação a gente acredita com convicção de que esse resultado impactará na redução de sevelis aqui na região. E por fim, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações começaram em abril deste ano. Gabriela Mendes, a cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Gabi. Vamos mudar de assunto aqui bem rapidinho. O Recife foi eleita a cidade mais inteligente e conectada do Nordeste. Confira os detalhes desse ranking com Rodrigo Miranda. A capital pernambucana alcançou a posição de número 15 do país no ranking Connect Smart Cities, que aponta as cidades mais tecnológicas. Antes, estava na posição de número 23. Recife também se destaca por ser a cidade mais inteligente e conectada de toda a região Nordeste, segundo o estudo. Outro destaque também eleva Pernambuco. O município de Ipojuca, litoral sul do estado, foi considerado mais seguro, posicionado em primeiro lugar a nível nacional. Há 6 edições, o estudo considera impactos econômico, ambiental e social, além de pesquisas relacionadas à tecnologia e inovação, empreendedorismo e mobilidade.
Todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes entraram na lista que destaca bons exemplos por meio do mapeamento. Rodrigo Miranda, Rádio Cidade, todo mundo ouve. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. E em Garanhuns, o Senac está ofertando cursos de curta e média duração. Laís Florencio tem os detalhes. A unidade do Senac em Garanhuns está com inscrições abertas para cursos de curta e média duração nas áreas de saúde, alimentação, tecnologia da informação e idiomas. As aulas iniciam este mês nos modelos presencial e remoto. Os interessados devem procurar a unidade localizada na Rua Maria Ramos, número 22, no bairro Heliópolis. Na área de idiomas, por exemplo, a unidade oferece turmas remotas para diferentes níveis de inglês. Já no segmento de tecnologia da informação, o curso Google Ferramentas Colaborativas, com 16 horas aula, acontece entre os dias 16 e 25 deste mês. Para mais informações, os interessados podem ligar para os números DDD 87, número 98874 8492 ou DDD 87 3764 2703. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito bem, o fim de semana será de muito futebol aqui na Rádio Cidade. Você, é claro, vai acompanhar tudo. Então, vamos dar o bom dia à nossa dupla. Como diz o Matuto, a dupla de dois. Robson Nelson e Ivandro Braga. Bom dia, amigos. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. E um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Final de semana de muito futebol aqui na Rádio Cidade, né? A gente vai começar no sábado. O Náutico jogando diante da equipe do Botafogo. E a nossa jornada começa às 6h30 da noite. Jean Carlos de volta, Vanduí pode ajudar muito essa equipe do Timbu. Pode sim, Jean Carlos é uma peça fundamental aí no Náutico. E o Náutico que joga em casa precisa vencer contra o Botafogo. Para mim, é obrigação. Já no domingo teremos aí mais um jogo do Santa Cruz. Estreia de novo treinador. O que é que esse novo treinador pode trazer de bom para a equipe do Santa? A gente lembra que nossa jornada começa às 5h30 da tarde no domingo. O Martelotti volta ao Santa, é um conhecido da casa, e vamos ver o que ele vai trazer de novidade. Ele vai ter muita dificuldade, porque vem sem Pipico e outras peças, provavelmente. Ainda não está confirmada o Pipico na equipe. Vamos ver se o Pipico aparece para dar uma ajuda aí na estreia do Martelotti. Na sequência, teremos o jogo Palmeiras diante da equipe do Sport. Mas o Sport vem desfalcado ali no meio de campo, né, Vanduí? Sem o Betinho, vamos ver como é que o Jair Ventura vai montar a sua equipe. Eu acredito que a vitória será um pouco difícil, mas o Sport tem que brigar para pelo menos trazer um pontinho de São Paulo. A baixa do Betinho vai mudar um pouco a equipe. Vamos ver como é que o Jair Ventura escala o seu time para esse jogo contra a equipe do Palmeiras. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Melhorou, Vandir. Vandir disse ontem, olha, a gente vai treinar e amanhã vai sair certinho. Esses dois são engraçados, viu? Na terceira vai conseguir. Muito bem. Então tá aí, fim de semana de muito futebol e você vai acompanhar tudo aqui, porque na Rádio Cidade, a Rádio Cidade é só quem dá bola pra você. Eu não sei direito como é isso ainda não, mas é Eria que tá... Ele trouxe esse jargão aí. Rádio Cidade. Aqui a gente só dá bola pra você. Pronto, é isso, acho que é isso mesmo. Vamos de ficha técnica bem rapidinho para a gente ir embora para Manhã Cidade. A Rádio Cidade é emissora do Grupo AJS de Comunicação. O Jornal da Cidade tem edição de Laís Florencio. A produção é de Ana Rebeca Passos, Scarlett Lima e Jorge Brandão. A edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Belo e Márcio Diego. A criação visual é de Rodrigo Miranda. A direção de produção e programação é do Mário Flávio. A direção de jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa de Rodolfo Silva. A direção geral é dele, Dom Adolfo José. 7h59, não sai daí que a gente volta rapidinho, mas é com Manhã Cidade. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil. Com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do Grupo AJS de Comunicação.
Casa do Serralheiro. Portas e janelas de alumínio. Perfis de alumínio nas linhas Búzios. Engenharia de 8mm e 10mm. Box, linha 25. Módulo prático. Perfis de PVC nas cores branco e amadeirado. Ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro. O melhor preço da região. Avenida Leão Dourado 13A. São Francisco, Caruaru. Telefone 81 3722 7628. Pense em uma coisa que se espalha progressivamente, contamina as famílias, afasta as pessoas e traz consequências muito graves para a sociedade. Não é exatamente um vírus, mas é como se fosse. São as fake news. Nesse ano eleitoral, cuidado, elas podem invadir os seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais e fazer um mal danado para a democracia. Fique atento, procure saber qual é a fonte, faça uma consulta nas plataformas de checagem e só compartilhe aquilo que for verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. E pra você que tá ligado na Rádio Cidade, aqui é o DJ Rui Taveira. Sábado, às 10 da noite, tem o Dance Bem Classics. Você vai viajar no tempo ao som dos clássicos das pistas dos anos 70, 80, 90, muita disco music pra você curtir. Portanto, sábado, aqui na Rádio Cidade, nos 99,7, o Dance Bem Classics. Tô esperando você. Dance Bem Classics. Rádio Cidade. Futebol na cidade. Pronto, torcedor. Eu sou o Eri Santos e a gente se encontra no Futebol na Cidade de segunda a sexta a partir das 5 da tarde. A gente espera você. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo ouve. Rádio Cidade. Rádio Cidade 8 e 2. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Essa cidade vai tremer, a galera vai detonar geral. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Muito bom dia! Bom dia para você que ligou o rádio agora e sintonizou nos 99,7. Essa é a Rádio Cidade, a emissora mais jovem de Pernambuco. No próximo dia 16 faremos 6 meses no ar. Bom dia para você também que ligou o rádio mais cedo, por volta das 5 da manhã e acompanhou logo o início da nossa programação ao vivo, que vai das 5